Olá, amigo farmacêutico. Hoje no programa Encontro com o Presidente, estou recebendo aqui com muita satisfação a doutora Priscila De Juste, que é secretária-geral do CRF São Paulo e farmacêutica que atua nessa área de suplementos nutricionais. Também estou recebendo aqui, também com muita satisfação, consultor em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos na indústria farmacêutica, alimentícia e cosmética, o Dr. Henry Okigami. E agradeço desde já a presença de vocês nesse nosso programa. Vamos começar aqui com algumas considerações. O setor de suplementos nutricionais, suplementos alimentares, está presente nas farmácias e drogarias. E está ajudando a impulsionar um mercado que tem um crescimento grande. Poucos dados que nós temos disponíveis, mas dão conta de que esse mercado ele subiu de torno de 150 milhões de reais e hoje está em torno de 600 milhões de reais, de 2008 para cá. A gente tem que considerar também que existe hoje a resolução 586 do CFF, que permite ao farmacêutico prescrever uma série de produtos e os suplementos nutricionais, suplementos alimentares estariam entre esses produtos. Também a recente aprovação da Lei 13.021, que transforma a farmácia em estabelecimento de saúde, implica em novas atribuições e novas responsabilidades para o farmacêutico na orientação sobre todo tipo de produto que se comercializa em farmácia, inclusive os suplementos nutricionais. Então, primeiramente, eu gostaria de conversar aqui, perguntar para a Priscila, dentro desse contexto atual, qual é a importância, né? O que é importante para o farmacêutico, o que ele deve saber orientar sobre os produtos, sobre esse tipo de produto em específico que é o suplemento nutricional, Priscila? Bom, é um prazer estar aqui, eu acho que esse assunto é super pertinente. O farmacêutico hoje é um nicho de mercado, é uma oportunidade de mercado, mas ele tem que se capacitar, ele tem que buscar cursos na área, se especializar com relação a isso para poder ter uma melhor orientação sobre os suplementos alimentares. O Conselho disponibiliza cursos nessa área, mas além do Conselho também o farmacêutico deve buscar, quanto mais informação e capacitação ele tiver, para ele poder prestar uma boa assistência farmacêutica e uma orientação nessa questão. E você acha que o farmacêutico hoje ele está preparado para falar sobre isso? Ou você acha que, como você falou, ele precisa se capacitar, mas essa capacitação ela tem que ser muito intensa, tem que ser muita coisa que ele precisa buscar de informação? Ele tem alguma base? Qual que é a tua avaliação a respeito, trabalhando nesse mercado? Eu acho que o farmacêutico ele tem base para isso. O que eu acho que ele tem que estudar um pouco, pesquisar um pouco nesse sentido, e poder estar passando e orientando a população de uma maneira geral. Eu acho que é uma grande oportunidade, a gente ainda não tem tantos farmacêuticos atuando nessa área, a gente vê os suplementos em outros locais, mas onde o suplemento tem que estar é na farmácia. Então, se eu pudesse incentivar todos os colegas que estão assistindo, eu diria que essa é uma área muito importante, uma área que vem crescendo e que, se ele tiver interesse, ele pode, até com relação a essa questão da nova lei, você ter uma farmácia especializada também em suplementos alimentares. Quer dizer, poderia ser uma farmácia que trabalha focada nessa questão nutricional, suplementos nutricionais, alimentares, etc. Sim, porque a população hoje, ela busca qualidade de vida, ela está trabalhando muito mais na prevenção do que na doença. Então, a gente tem observado isso, o mercado vem crescendo, mas se ele não olhar para isso, né, a pessoa vai buscar esse produto fora da farmácia. No entanto, se ele tiver esse produto dentro da farmácia, ele vai ter cada vez mais pessoas buscando e querendo qualidade de vida. Muito bem. O Dr. Henry Okigami é uma autoridade no assunto, é uma pessoa que nós temos como referência na questão dos suplementos nutricionais, né? Vamos começar, me esclarece o seguinte, qual a diferença do suplemento nutricional alimentar? É a mesma coisa? Que tipos de suplemento que tem? Dr. Henry, dá uma palhinha aí do seu amplo e vasto conhecimento para nós. Olá, colega farmacêutico. Pedro, obrigado pelo convite. Palavras assim, eu acho que elogiosas assim, em excesso, né? Imagina. Mas algumas considerações. Esse mercado realmente é um mercado que tende a crescer bastante. Eu falo para os meus colegas que nós não estamos nem a 5% do mercado possível. E eu vejo esse crescimento por dois motivos. Primeiro, porque a indústria farmacêutica está investindo na área de suplementos.
E segundo, porque nos trabalhos publicados em revistas científicas, cada vez mais são publicados artigos científicos mostrando o benefício do suplemento em saúde humana. Suplementos alimentares, suplementos nutricionais têm mais ou menos a mesma conotação. O grande problema que eu vejo com relação a esse comércio é que o mercado é muito aberto. Você vê, por exemplo, suplementos sendo vendidos em supermercados, por exemplo. Vamos pegar um suplemento comum para o meu colega farmacêutico entender melhor. A carnitina. A carnitina é um suplemento alimentar destinado para atletas, é comercializado em supermercados, body shops, mas a gente sabe que a carnitina é contraindicada em pacientes que têm insuficiência renal, sob pena de ter lesões renais e até lesões cerebrais se o consumo for inadequado. Um produto como esse merece uma atenção farmacêutica. Então eu acredito que nós temos muito a fazer, muito a orientar os nossos colegas. Você diria assim que o entendimento geral está migrando daquela fase de tratar as doenças, como disse a doutora Priscila, para prevenir, e um instrumento importante de prevenção é compreender como é que agem os nutrientes, e o suplemento tem o papel então de fornecer os nutrientes nas quantidades certas. Esse é o entendimento geral que a ciência está chegando, é uma coisa que está vindo com muita força, hein? Tem duas questões nesse caso, Pedro. O primeiro caso é a questão da suplementação. E a primeira pergunta que fica é: quem que nessa vida de hoje tem uma dieta adequada? Quem que não precisa complementar a sua dieta com vitaminas, minerais e oligoelementos ou mesmo até derivados metabólicos? A outra questão é a demanda, porque hoje o suplemento consumido adequadamente, ele chega quase que ao nível de medicamento. Então, no estudo comparativo, essa mesma carnitina que nós estamos conversando mostrou benefício em doença de Peyronie, né? Uma doença de difícil tratamento, mas provocou celeuma o ano passado, quando saiu um artigo mostrando que o consumo excessivo de carnitina era associado a maior risco de doença cardiovascular. Então, assim, eu ainda volto para aquela questão que nós temos que saber o que nós consumimos e nós temos que ter profissionais capacitados para orientar a população para não consumir de forma errada. Isso vale para qualquer produto. Ok, assim como os medicamentos, os suplementos também consumidos de forma inadequada, sem orientação, é o que podem causar problemas ao invés de trazer as soluções. Exatamente. E os estudos estão aparecendo aí, né? Sempre aparecem estudos mostrando um exemplo interessante, né? Outro dia eu estava num congresso conversando com alunos, né? E algumas pessoas falaram assim: olha, me indicaram usar o ômega 3, o óleo de peixe, para dislipidemia. Funciona? Funciona para hipertrigliceridemia, não funciona para hipercolesterolemia. Então, se o paciente vai no supermercado e compra, a minha pergunta é: quem que vai orientar esse paciente? E depois ele toma o produto, não dá efeito. Tem que levar em consideração todo aquele ônus por trás, né? Ele gastou dinheiro, ele movimentou o mercado e não teve um benefício. Então o dinheiro consumindo um produto que virtualmente não te traz benefício nenhum, é um dinheiro jogado fora. É mais uma vez aquela teoria de que o produto é uma coisa, mas produto para a saúde tem que ter um tratamento como um bem para a saúde mesmo, né? Que é o que a gente fala sempre. A farmácia, por exemplo, ela tem que ser um estabelecimento de saúde e não apenas um simples comércio. Também esse tipo de produto não é um simples produto que pode ser vendido de qualquer maneira. Também tem que ser dado um tratamento diferenciado. Em cima disso, o que você imagina, voltando, insistindo um pouco mais, os estabelecimentos que trabalham com esse tipo de produto, o diferencial da orientação, como é que isso pode impactar positivamente? Eles tendo um serviço de orientação por trás do comércio do produto em relação a, por exemplo, como citou aqui o Henry, um supermercado que apenas comercializa. Qual que é o diferencial que a gente pode estar oferecendo para a população? Isso é importante para os nossos colegas que trabalham, que têm as suas farmácias, por exemplo, né, para compreenderem a maneira de trabalhar com esse tipo de produto. Queria que você comentasse isso. Como o próprio Henry colocou, né, um suplemento, ele é um suplemento alimentar, nutricional, e ele também, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque ele também é muito parecido com medicamento. Então, assim, uma coisa que eu acho que você tem que trabalhar
com outros profissionais da saúde. Você tem que trabalhar em conjunto com o médico, com a nutricionista. Em muitos casos você precisa que o médico identifique através de exames as carências, a própria nutricionista. Então, não é porque é um suplemento que você vai suplementar, às vezes a pessoa não está com aquela carência daquele nutriente. Então, assim, eu acho que a farmácia ela tem que estar próxima a esses profissionais e é sim uma oportunidade de negócio, porque a rentabilidade do suplemento também é alta. Então eu acho que assim, se você quer buscar novos negócios também, você deve ter os suplementos, mas os suplementos eles têm que estar junto com o conhecimento do farmacêutico integrado com outros profissionais da área. Então você diria que isso é um negócio, é um mercado que tem consistência para crescer, que está crescendo com consistência, e isso é uma tendência que vai aí ditar os próximos anos? O que você acha disso? É uma tendência mundial. Eu falo assim que muitas vezes você olha o mercado e vê o comércio, né? Eu olho a publicação científica e vejo o que vai acontecer no mercado. E o que nós vemos sempre é cada vez mais e mais trabalhos científicos validando a eficácia de suplementos alimentares, que a gente conhece aqui no Brasil como isso. E uma coisa que eu gostaria de falar e deixar um recado para os colegas é o seguinte: essa questão da farmácia como estabelecimento de saúde. Não adianta uma lei falando, a farmácia agora é um estabelecimento de saúde, se você farmacêutico não assumir isso aí. Porque quem vai fazer a farmácia virar um estabelecimento de saúde é o farmacêutico. Então se você não vestir essa camisa, não vai dar em nada. Então é tipo assim, né, Pedro? Eu não quero passar uma lição em ninguém. A gente tem que ter vergonha na cara e assumir. Eu sou um profissional de saúde e eu tenho que assumir a farmácia como estabelecimento de saúde. Porque se o farmacêutico não assumir essa posição, vai ficar uma lei muito bonita no papel e não vai mudar em nada virtualmente, né? O trabalho que a gente vem fazendo, inclusive, na questão da capacitação, na questão da informação, que é um trabalho que a gente faz aqui, preferencialmente no Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, é justamente pensando nisso. Não adianta você ter leis excelentes, normas, regras, se as pessoas não incorporarem os conceitos e não executarem aquilo que é necessário, inclusive para que a sociedade compreenda o papel do farmacêutico, para que a sociedade valorize o farmacêutico. Ele tem que realmente atuar nesse sentido. Então tá ótimo, você na verdade não está dando uma lição, você está falando óbvio, né? E eu acredito muito que o farmacêutico deve fazer aquilo, né? Estudar. Porque o farmacêutico, o que ele vende? O farmacêutico não vende remédio, o farmacêutico vende informação. E a informação que a população precisa. E ele tem que assumir essa posição dele no mercado. Ele é eu diria aquela chave que não deixa as coisas serem mal utilizadas. E para isso, medicamento ou suplemento, tanto faz. Qualquer um deles, quando mal utilizado, será ruim para a saúde da população. Exato. As pessoas têm que valorizar esse papel de dar a informação e de orientação. Entender que é isso daí que tem valor no trabalho que a gente faz junto à população como profissional de saúde. Para complementar isso, Priscila, queria te perguntar, o farmacêutico, além da farmácia propriamente dita, ali orientando a população, atendendo direto, nessa área de suplemento alimentar, o que mais ele pode fazer? Você que atua nessa área, você poderia orientar os colegas. Hoje a maioria das empresas, né, você tem o registro de todos os suplementos, acontece através também do farmacêutico. Hoje a gente tem as indústrias, as áreas de produção e de desenvolvimento com muitos profissionais também atuando. Então, treinamentos, nas distribuidoras, tudo que envolve suplemento alimentar, você tem o farmacêutico. Então, além da questão de trabalhar dentro da farmácia, você pode trabalhar com registro, você pode trabalhar no desenvolvimento e na produção do suplemento. Ou pesquisa, como é o caso do Henry aqui, que além de ser uma pessoa que ensina sobre suplementos, que tem aí a parte da capacitação, também pesquisa, desenvolve novos produtos e projetos, né, Henry? Isso é verdade. Uma área que o farmacêutico esquece um pouco, também complementando a Priscila, é a parte de controle de qualidade, né, que é muito importante o farmacêutico presente, e o desenvolvimento de produtos. Quando você olha a questão dos conservantes que são usados na indústria alimentícia, a base é a mesma da indústria farmacêutica. Então, assim, o fato das empresas farmacêuticas entrarem no mercado vai começar a direcionar o farmacêutico para esse mercado de desenvolvimento de produtos, suplementos alimentares. O conceito nutracêutico é um conceito correto? É um conceito correto. A sociedade gosta de colocar rótulos, né? Mas é um conceito correto. É o conceito de um alimento que atua como se fosse um medicamento
prevenindo ou tratando doenças. Isso é real. E os produtos são muito parecidos, né? Hoje em dia a gente tem muito produto que é um suplemento alimentar, mas ele vem em formas farmacêuticas, ele vem com dosagens definidas e com, como a gente já discutiu, a necessidade de uma orientação no seu uso para evitar problemas. Quer dizer, praticamente é a mesma maneira de se tratar do medicamento, né? Evidente, para mim é a mesma coisa. Por quê? Porque o suplemento é útil, ele é usado em doenças, mas também tem efeitos adversos e interações com medicamentos e com outros suplementos. Tá ótimo. Queria agradecer muito a participação de vocês. Acho que foi uma conversa que esclarece muito os colegas farmacêuticos a respeito dessa área de suplementos alimentares, suplementos nutricionais, nutracêuticos, e espero que tenhamos aí trazido informação, conhecimento que o estimule aí a se capacitar e a atuar, inclusive, nessa área com a responsabilidade que um farmacêutico deve ter. Muito obrigado, até o próximo programa.